CBN Madrugada. Apresentação: Alves de Melo e Andréa Ferreira. Nessa sexta-feira foi dia dos namorados, casais apaixonados, muita gente dançando e muita gente que começou a namorar dançando, né? Você sabia, Alves de Melo, que uma aula de dança instiga cada casal a se conhecer e se entender corporalmente? Muito bom, hein? É muito bom, né? Vamos saber mais disso conversando com a professora de Educação Física, Sandra Rudes, que é pós-graduada em Pedagogia do Esporte. Ela ministrou danças brasileiras, é convidada pela Prefeitura de uma cidade na Polônia, integrante do grupo Pro Danças de Salão Curitiba, que visa justamente difundir a importância da qualificação profissional para a atuação no mercado das danças A2. Sandra, bom dia. Oi, bom dia, Andréa. Bom dia, Sandra. Bom dia, Alves de Melo, tudo bem? Tudo ótimo. Sandra, como é que dançar, né, pode instigar o casal, tornar os casais mais apaixonados? Muita gente começou o relacionamento dançando, né? A gente tem vários casos de pessoas que começaram a relação dançando. É porque quando a gente dança, Andréa, a gente começa a observar outras coisas além das palavras. Na verdade, as palavras chegam nos nossos ouvidos, mas nem sempre o que as palavras nos dizem são verdadeiras, né? E quando você começa a observar a pessoa através dos sentidos, os sentidos a gente não consegue mentir pelos sentidos. Então, as relações, quando a gente dança, elas acabam sendo muito verdadeiras, muito francas. E eu acredito que isso leva também as pessoas a se interessarem mais, a conhecerem mais outra pessoa, aquele outro corpo. Enfim, é uma relação muito bacana que a gente consegue criar, é um diálogo corporal muito lindo quando a gente dança a dois. O dois pra cá, dois pra lá, pode ser também uma terapia de casal, né? Ela pode ser uma terapia, sim. A gente consegue, através desse diálogo, né? A gente consegue se organizar mais, a gente consegue entender um pouquinho mais o tempo do outro, o nosso próprio tempo. E aí a gente começa a perceber que numa relação a dois, não é o meu tempo que impera ou o tempo do meu par. É um tempo único, é o tempo nosso, é desse casal. Então, a gente pode até dizer que rola uma terapia, sim. Agora, numa terapia, normalmente o homem é mais resistente. Na dança acontece isso? Olha, Andréa, assim, infelizmente, a nossa cultura hoje, ela acaba afastando um pouco os homens da dança. E a gente vê na dança 2 muitas mulheres nas aulas de dança, por exemplo. Você vê uma procura maior de mulheres do que homens, né? Mas devagarinho a gente está conseguindo trazer os cavalheiros para a atividade, mas assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Você tem que ir lá, tem que convencer seu amigo, tem que convencer o seu marido, e a maioria das pessoas que realmente buscam a dança são mulheres, né? E aí depois os homens acabam vindo e acabam gostando mais da dança do que as mulheres, né? A gente vê muitos casos onde os cavalheiros, eles permanecem mais tempo na escola de dança do que as damas, né? Então, eu acho que é um desafio maior para o cavalheiro e isso acaba sendo muito legal, o cavalheiro se permitir a procurar uma escola de dança. Eu acho que pode fazer muito bem para a personalidade desse homem, até para o entendimento dele em relação à mulher que ele abraça, enfim, eu acho interessante e muito importante para os homens que dancem, né? Eu até vou voltar para as aulas, digamos assim, lá no Caminito, lá em Buenos Aires. Vai ser muito bom, hein? Ah, viu só? Que coisa boa! É uma dança bem sensual, né? Agora, e o bom. ritmo? Como é que funciona essa conexão? Independe do ritmo, a dança 2? Porque você imagina que nas suas aulas são vários ritmos, né? São vários ritmos.
Tem alguns ritmos que instigam mais o romantismo, como é o caso do bolero. Tem os ritmos mais sensuais, que é o caso da salsa, e o samba também, que é nosso, é muito sensual, o tango, enfim, o samba ele pode ser sensual e pode ser alegre. Cada uma das modalidades de dança de salão, de dança a dois, né, cada um desses gêneros, ele acaba instigando um tipo de expressão, né? Uns são mais alegres, outros mais românticos, enfim. Quais são os artifícios para estimular, digamos assim, os sentidos com a chamada comunicação sem palavras, hein? Então, Alves, a gente nessa aula Sentidos, a gente utiliza a dança como um instrumento. Ela não é o nosso motor principal. O nosso motor principal são as músicas que a gente utiliza na aula, é a questão da utilização dos sentidos do tato, da audição, do olfato e da visão. Então, a gente acaba trabalhando muito com cada um desses sentidos isoladamente. Eu isolo um dos sentidos para conseguir aguçar os outros. E, a partir disso, eu começo a me comunicar melhor com o meu par. Por exemplo, eu tiro a visão, eu vendo os alunos, e aí a gente começa a se perceber melhor em relação ao deslocamento, em relação ao tato, porque aí realmente eu tenho que sentir o contato do meu par para que eu consiga me deslocar. Eu acabo gerando muita confiança nessa relação, porque eu estou sem a visão, então se eu não confiar nesse parceiro, eu acabo ficando com medo de pisar. Então, aí a gente já começa a aguçar os sentidos e já começa a levar para um outro lado, para esse lado da confiança, que uma relação a dois, ela só funciona baseada na confiança, né? Então, esse é um pequeno exemplo do que a gente pode conseguir trabalhando os sentidos nessas aulas, né? A dança a dois, ela pode, inclusive, sair do salão e ser aplicada no dia a dia do casal. Imagino que muita gente está namorando há muito tempo, que já está casado, deixou de dançar. É uma boa oportunidade, né, de voltar a fazer algo aí que vai ajudar a relação também. Ah, com certeza. Eu acho assim, que no começo das relações a dois, a gente sempre busca entender o outro, compreender o outro, ouvir um pouco mais o outro. A gente está muito aberto a receber a informação que vem do outro. Depois, com o tempo, acaba acontecendo o desgaste da relação, e aí a gente acaba deixando de perceber ou de se entregar tanto quanto no início, né, da relação. Por isso que a dança, ela pode ser importante para um resgate de tudo isso, da própria confiança, do prestar mais atenção no outro. Então, casais que já estão juntos há um tempo e que precisam e que querem, e que, enfim, estão em busca de uma melhora dessa relação, eu acredito muito na dança. É óbvio que eu sou suspeita para estar falando da dança dessa forma. Enfim, eu sou professora, né? Mas eu já vi muita melhora na minha relação com o meu próprio marido, de trazer para a relação do casal todos esses ensinamentos que a dança traz pra gente. Então, isso é muito legal. Dançar faz bem ao coração em ambos os sentidos, né? Na questão do sentimento, mas também uma atividade cardiovascular também, né? Ah, com certeza. Você trabalhando um pouquinho
que você vá para a escola de dança 2 vezes por semana, já são 2 horas por semana que você está trabalhando o seu corpo, que você deixa de estar sentado ou que você deixa de estar na frente do computador e está fazendo uma atividade que é prazerosa e que é saudável ao mesmo tempo, né? Então, ainda mais dependendo do ritmo, se for um ritmo mais rápido, mais ligeiro, mais frenético, então a gente trabalha mais ainda todas essas funções, né? Gostando de quanto tempo um casal que nunca tenha dançado junto, por exemplo, que não conheça aí os ritmos, aprende a dançar nas suas aulas, assim, tem um tempo médio? E como é que é esse primeiro dia do casal? Tem um estranhamento ali na hora? Às vezes acontece um certo estranhamento, sim, porque a dança a 2, você imagina, você não chega no teu trabalho e de repente tem lá uma pessoa nova, você não chega já abraçando e tendo um contato tão profundo quanto quando você vai dançar com uma pessoa. Então, quando você chega numa aula de dança, a primeira coisa que você vai fazer, claro, você vai soltar o seu corpo, você vai se sentir mais à vontade com o seu corpo, mas já na primeira aula, a gente se experimenta a 2. Então, você imagina, você vai abraçar uma pessoa desconhecida muitas vezes, né? Então, claro que acaba acontecendo um estranhamento, mas isso rapidamente passa, porque o abraço, ele traz tanta coisa boa pra gente e ele acaba tirando todas aquelas nossas amarras, todas aquelas nossas barreiras. Então, é a primeira aula e aí depois a gente já está um pouco mais aberto, um pouco mais disponível para o que vem. Lógico que depende muito da personalidade das pessoas também. Existem pessoas que são um pouco mais fechadas, que você vai demorar um pouquinho mais para tirar todas essas couraças, todas essas barreiras. Mais devagarinho, sempre respeitando o tempo do outro, né? Porque a gente precisa a dança, ela é uma modalidade que ela faz com que as pessoas tenham muito respeito pelas outras, porque é muito contato. Então, se eu não tiver respeito, se eu não cuidar da pessoa que está junto comigo, até eu mesmo como professora, a gente não vai conseguir ter uma harmonia nessa relação. E o nosso objetivo é se harmonizar. A gente quer harmonia numa relação a 2. Quanto mais harmônica a nossa relação, mais bonita e mais gostosa vai ser a nossa dança. E isso acaba transferindo para a vida. Isso é muito bom. Agora, muito bom. Agora, Sandra, me fala sobre a escolha do repertório. Como é que funciona? Realmente pelo casal, escolhido assim as músicas é legal, mas pode também rolar uma DR numa situação dessa, né? Às vezes rola, você tem que trabalhar meio que como um intermediador, né? O professor, ele é um facilitador, mas ele também, em alguns momentos, tem que ser um intermediador nessas relações, porque muitas vezes acontecem, sim, as DRs, mas o que é mais bacana é que a DR às vezes acaba acontecendo na aula e depois não vai acontecer em casa. Então você veja que legal para a nossa vida. Melhor que a DR aconteça na aula do que aconteça em casa. A gente está mais controlado, está mais comedido e acaba se resolvendo também, né? O Alves diz aqui que melhor para as mulheres, ele diz aqui, a mulher adora uma DR. É um preconceito, não, né? Não. É um preconceito. Não, mas acontece também. Oi? Acontece também. Acontece, mas eu acho que não são só as mulheres, né? Eu acho que o discutir a relação, ele é importante, né? Bom, eu também, né, como mulher suspeita para falar, mas realmente eu acho importante. E quando acontece na aula, eu sinceramente, no início da minha carreira, que eu não tinha muita experiência e tal, eu ficava meio assim, né? Eu falava, nossa, como é que eu vou lidar com isso? Mas depois você pega a experiência e hoje em dia eu até fico feliz que a DR aconteça na aula, porque eu sei que depois não vai acontecer em casa, né?
Essa DR é um diálogo ou é ali na dança que os dois vão se ajeitando, buscando o mesmo ritmo e se deixando levar? Porque foi o que eu falei no começo da entrevista, né? Uma relação a dois, ela precisa respeitar o tempo dos dois. Eu não posso querer que ele, à força, entre no meu tempo. Assim como ele também não pode querer isso. Por isso que as DRs são importantes, porque a gente está chegando aí num meio termo, né? Numa harmonia para essa relação. Ele vai entender até onde ele pode ir, eu também vou entender até onde eu posso ir, e isso faz com que a nossa relação fique mais harmoniosa, logicamente, né? Cada um cuidando do seu espaço e cada um cuidando do espaço comum. Isso é bem importante. E a dança 2 pode ajudar também no combate ao estresse, à depressão, né? Sim, com certeza. A depressão, principalmente porque as pessoas, elas estão hoje em dia muito solitárias. Eu acho que as conexões virtuais, elas estão afastando um pouco as pessoas, um pouco ou bastante, e as pessoas estão se sentindo muito sozinhas. As relações virtuais, às vezes, elas não são muito verdadeiras, né? E quando você chega numa aula de dança e você sente o outro, você recebe um abraço, isso é cura. Então, isso nos ajuda contra a depressão, ajuda no estresse também, porque o estresse é um excesso de ansiedade. E nas aulas de dança, a gente precisa trabalhar com a nossa própria ansiedade, que acaba sendo o tempo, e com a ansiedade do outro. E principalmente para as mulheres, nós precisamos controlar a nossa ansiedade, porque senão a gente realmente não consegue se relacionar a dois. Assim como acontece com o cavalheiro também. Então, pode ser sim a dança uma fonte de cura para esses dois males que hoje na sociedade são os males que eu acho que mais estão pegando as pessoas, né? A gente vê muita gente estressada, muitas pessoas em depressão que buscam a dança como um escape, né? E muitas essas doenças muitas vezes disfarçadas, né? Às vezes a pessoa nem se liga que está com um quadro depressivo e aí às vezes a dança já é um remédio bacana para isso, né? Para quem se interessou pelo assunto, quais são os cuidados que a pessoa deve tomar antes de se matricular no curso de Dança 2? Então, é muito importante, eu acredito que nessa busca que você realmente escolha um professor, um lugar, uma escola que realmente se preocupe com a formação do profissional que está ali na frente. Porque a gente, como profissional, nós estamos lidando com pessoas dos mais diferentes gêneros, mais diferentes tipos psicológicos, então você precisa realmente ter uma formação bacana para que você consiga trabalhar com as pessoas e realmente faça o bem para essas pessoas. Então, uma formação, seja em educação física, seja em dança, é muito importante. O espaço onde você vai praticar a dança tem que ser um espaço bacana, tem que ter ventilação, tem que ter um piso adequado. Então, assim, são vários fatores que influenciam e que eu acredito que as pessoas que buscam a dança têm que observar. Então, a formação dos profissionais que é muito importante, e esse espaço físico mesmo, para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa se sinta à vontade, enfim. Se você vai para uma sala fechada que não tem ventilação, você começa a dançar, você começa a suar, daqui a pouco você está passando mal. Então, isso também, a questão da ventilação é muito importante para uma sala, né, para um espaço de dança. Pois é, Sandra, hoje vai ter uma atividade em Curitiba, não é? Vou desenvolver essa aula que chama Sentidos,
que é uma aula para desconectar a gente do virtual, né? Tirar a gente um pouco do celular, do computador e trazer a gente para uma realidade mais material, né? Fazer com que assim, a gente se desconecte por um lado e se conecte por outro. A gente vai se conectar com as pessoas, a gente vai poder olhar nos olhos da pessoa com quem a gente vai passar essa experiência, né? A gente vai poder abraçar, então serão outras formas de conexão. Não aquela que a gente está acostumado todo dia, né? Hoje a gente não olha mais nos olhos, né? A gente está tão acostumado a olhar para a tela do celular, então vai ser uma experiência bem bacana, bem bonita. Será nesse sábado então, né? Oi? Será nesse sábado então em Curitiba? Qual o endereço? Nesse sábado é na Escola Danza Mais, aidense. Fica na Rua General Carneiro, número 937, a partir das 17h30 até as 19 horas. Precisando aqui em Curitiba, querendo se interessando, tem que buscar um local aí para aprender essa dança que parece ser bem legal. Sandra, muito obrigada pela entrevista, hein? Sucesso. Imagina, Andréia e Alves, eu agradeço vocês, muito obrigada. Obrigado para você, sucesso, hein? Conversamos com Sandra Rutes, professora de Educação Física, pós-graduada em Pedagogia do Esporte, ministrou danças brasileiras na Polônia e também integrante do grupo Pro Danças de Salão em Curitiba, que visa difundir a importância da qualificação profissional para a atuação no mercado de danças a dois.